No livro de 1 Samuel, nós estamos, e eu comecei a pregar semana passada, e eu fiquei só no capítulo 1. Eu fiquei só no versículo 1 do capítulo 5. Hoje a gente vai continuar a história, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Amém. Versículo 2, diz assim. Pode ser 1, vai. 1, vamos lá então. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Levantou-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tornaram-no a pô-lo no seu lugar. Levantou-se de madrugada, no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído, de bruços, diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar dele, e ficara apenas o tronco. Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo não lhe pisam no limiar de Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou durante os de Asdod, e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim eram, disseram: não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Pelo que enviaram mensageiros e carregaram a si todos os príncipes dos filisteus, e disseram: que faremos da arca do Deus de Israel? Responderam: seja levada a arca do Deus de Israel até Gate, e depois de cidade em cidade, e a levaram até Gate. Depois de terem levado a mão, o Senhor foi contra aquela cidade com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até ao grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que, em lá chegando, os ecronitas exclamaram, dizendo: transportaram-no até nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem, a nós e ao nosso povo. Então vieram os mensageiros e carregaram a todos os príncipes dos filisteus, e disseram: devolvei a arca do Deus de Israel, e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia temor de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigara duramente ali. E os homens que não morriam eram atingidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até ao céu. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Oremos. Senhor meu Deus, Pai celestial, vem abençoar-nos, ó Cristo. Em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, esteja conosco. Abre o nosso coração, a nossa mente, os nossos sentidos, para que possamos então perceber, entender, ouvir e conhecer, Senhor, um pouco mais da Tua Palavra, para que produza fé em nossos corações. Em o nome de Jesus,
declaramos, Senhor, a tua bênção, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, semana passada nós falamos sobre o versículo 4, capítulo 4 do livro de Samuel. Eu fiz um resumo desde o versículo 2 até o 4, semana passada, e agora eu parei do 5, que é para dar algumas, para a gente esmiuçar melhor esse contexto histórico. Dentro desse movimento aqui, nesses 11 versículos, 13 versículos que lemos, nós vamos encontrar muitas informações bacanas, que lá na frente vai ser usada por passagens bíblicas que todo cristão, inclusive na escolinha dominical, as crianças, elas aprendem lá. Então, nós vamos nesse contexto aqui, e aí eu vou falando, quem é leitor da Bíblia, e quem gosta de ouvir e entender a mensagem de Deus, eu vou pontuar lugares e pontuar aí situações que você já conhece de cor e salteado, tá bom? Bom, a Bíblia diz que ele morre, 98 anos, os filhos dele morrem, e a sua nora acaba dando um filho, porque no momento da informação que o marido dela morre, o sogro dela morre, estoura a bolsa, que ela estava grávida, estoura, e ela acaba inspirando, e quando estava lutando ali, a criança, que era o menino, tinha nascido, ela estava ainda respirando, mas a dor foi tanta, a dor do parto para a criança chegar ao mundo foi tanta, que ela acabou inspirando e morrendo. E aí colocaram o nome do menino de Icabó, que quer dizer, foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Deus. A glória de Deus foi embora. A glória de Deus não está mais conosco. A glória de Deus, ela foi levada embora. Por quê? Porque a Arca da Aliança era para os judeus uma representação antropomórfica de Deus manifesto no meio deles. Era uma situação que nos dias de hoje, na ciência, chama de ação totêmica. E aí, quando levaram-se a arca, os filisteus levaram a arca para a sua terra, saiu da cidade de Siló, lá ela estava em Siló, e Siló, o nome quer dizer descanso, lugar de descanso. Deus tem um lugar de descanso para todos aqueles que nele confia. Se tem uma coisa que o homem tem que aprender, é descansar na presença de Deus, saber que o nosso Deus é Deus de descanso, é Deus de paz, é Deus de alegria, é Deus não de aflição, de angústia, desespero, de medo, mas é um Deus consolador, é um Deus que você pode confiar no poder, na manobra e na direção do poder da glória de Deus. Deus é o indicador
para a minha vida, para a minha alma, para o meu espírito, que eu não preciso me desesperar. Apesar da alma se desesperar mediante as batalhas da vida, existe um Deus que Jesus Cristo depois o chama de Paracletos, ou chama de Consolador, chama de advogado, chama de juiz, aquele que advoga a nossa causa, aquele que julga a nossa causa, aquele que nos defende, aquele que é chamado também, e ele se auto-chamou, Jesus Cristo se autodeclarou de Petris. O que é Petris? Ele, rocha segura. Estava lá, naquele lugar, em Siló, a arca do concerto. Se você me perguntar, nós vamos resgatar um pouquinho mais, um pouquinho atrás, no livro de Crônicas, e vamos entender que Siló era um lugar de descanso, não por causa da cidade, não por causa da sua beleza em instâncias pela qual os passageiros passavam e ali se hospedava. Não, era um lugar, ou se transformou num lugar de descanso, porque Deus era presente naquele local, e aonde o Espírito Santo de Deus está presente, haverá e passará por ali lutas, problemas, dificuldades, opressões, batalhas intransponíveis, e às vezes, se não tomarmos cuidado, nós ficamos ansiosos, desesperados, e a mesmo, muitas das vezes, atribulados, inquietos na alma, na mente e no coração. Mas em Cristo Jesus, nós podemos achar descanso. Em Cristo Jesus, nós achamos consolo. Em Cristo Jesus, nós achamos paz. Em Cristo Jesus, nós achamos segurança. Em Cristo Jesus, nós conseguimos ter, mediante as dificuldades da vida, a glória do Senhor pairando sobre a nossa vida. A Bíblia relata que isso acontece com Moisés. A Bíblia diz que Moisés agora, ao sair do Egito, a Bíblia diz que ia uma nuvem com ele. O povo de Israel, quase 2.000 pessoas, saindo do Egito, todas elas eram escravas, todas elas estavam desnutridas, todas elas estavam machucadas, feridas, estavam doentes, mas mesmo assim tiveram a coragem de ir e ouvir a voz do profeta Moisés. Eles estavam apenas orando, clamando, chorando, gritando e pedindo a bênção de Deus. Diziam esse povo enquanto estava no cativeiro do Egito: o que aconteceu com o Deus do nosso Pai, para que nós pudéssemos, ou para que nós estivéssemos aqui debaixo da opressão. E opressão, irmão, muitas vezes a gente tem opressão, dificuldade, opressão financeira, opressão sentimental, opressão na área da saúde, e às vezes a opressão vira perturbação, a perturbação vira depressão, e aí nós começamos a entrar em um estágio que é a demonização, e daí vai para frente. Vai acabar lá em algo que é chamado capacidade demoníaca. E a capacidade demoníaca não é a pessoa que fica endemoniada com legiões, é ao contrário. Ela direciona os demônios para fazer o mal que está, ou que ela, na natureza dela, já está, encarnou, virou um hábito perturbador. Existem muitas pessoas que vai e fazem pacto com o inimigo. Tem aqui algumas, eu não vou entrar nessa história aqui que é pesada,
mas fazem pactos aí terrível. E eles invocam lá as suas fortalezas e principados, e quando chamam e invocam aquelas potestades maléficas, ele agora dá, então, as direções para que os demônios ajam. Muitas das vezes, eu já ouvi aqui, e tem gente que gosta de simpatia. Quando eu era criança, eu via gente indo atrás de simpatia, mas era muita gente. Tinha simpatia para tudo. Tinha simpatia para trazer o amor, para você ter o seu amor de volta. Esses tempos, uns dias, há anos atrás, eu vi numa cidade, em cada poste que eu passava, tinha lá um telefone com WhatsApp, dizendo assim: traga o teu amor de volta em 3 dias. 3 dias. E aí existia simpatia de tudo quanto é coisa. Existia simpatia de que a pessoa ia lá. O meu avô trabalhava no cemitério da saudade, e tinha gente que ia lá, pegava um pouco de terra, colocava lá num saquinho, e depois colocava num baldinho, e levava a terra do cemitério para casa. Depois que eu fiquei sabendo para que servia a terra de cemitério. Sabe aquele vizinho que a pessoa acha que é insuportável? Aquele vizinho que até o crente, quando ora, a pressão dele sobe. Aí tinha gente que pegava a terra de cemitério, jogava um mel, fazia lá um bordado, lá alguma coisa, amarrava, e depois jogava no telhado do vizinho, que era para o vizinho ficar atormentado em casa e não aguentar mais e sair de casa. Mudar de casa. E às vezes a pessoa tinha que mudar de casa mesmo. Dava problema, mudava de casa. Então o inimigo, ele tem as suas estratégias. Ele tem as suas estratégias. Ele usa das suas artimanhas. Ele pede, e tem outra. Quando o inimigo, quem já foi e quem já serviu o inimigo, quando Satanás pede uma coisa, ai daquele que não der. Ai daquele. E ai daquele que não fizer o melhor. Ai daquele. Tem que ser tudo perfeito. E às vezes nós, para Deus, fazemos pouco caso, gente. Às vezes, para nós fazemos as coisas para Deus a tranco e barrancos. Mas a palavra do Senhor vai dizer aqui que o Senhor é o nosso consolo. O salmista vai dizer, Salmo 91, que o Senhor é o nosso consolo, Ele é o escudo, Ele é o bloqueio, Ele é a rocha inabalável, e nele estamos seguros, pelo que não temeremos. Não é aqui a história que eu posso e devo entrar, mas ali tem pelo menos 7, Salmo 91 diz que é o salmo bom para expulsar demônios, sabe por quê? Porque ali tem 7 qualidades de potestades, principados e fortalezas, que o Senhor poderoso destrói só com a sua presença, só com a sombra dele, só com o vento dele, só com a presença do Todo-Poderoso. E o Senhor nos dá poder para desfazer toda a obra do mal. O Senhor lá no livro de Jesus fala no livro de Marcos, capítulo 16, e ele começa agora a descrever a partir do versículo 15 em diante, dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. E estes sinais seguirão os que creem: em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpentes
e pisarão em escorpiões, e se por acaso beberdes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, porque o Senhor está conosco. Então é a presença de Deus que nos traz segurança, é a presença de Deus que nos traz descanso. E tem gente, irmão, que ele tem mania de mal persecutório. O que é isso, pastor? Mal persecutório é quando a pessoa, ela se sente até constrangida quando começa a ter um período bom na vida dela. Ela sofreu tanto, ela está tão escovada, tão arrebentada, já apanhou tanto do inimigo, já sofreu tanto na vida, quando alguma coisa certa acontece, nem ela acredita. Passa um dia, está tudo bom. Ela fala, meu Jesus, nossa, não aconteceu nada de ruim hoje. Olha, aí ela vai correndo, tira a pressão para ver. Ela quer arrumar uma doença, ela quer arrumar um problema. Ela fica... Tem gente que se converteu, irmão, e ele tem isso. Pode ter certeza, ele acha que tem sempre alguém atrás dele. Ele acha que o inimigo está perseguindo, mas é lógico que está, é óbvio, é o trabalho dele. Você deixou ele para trás, antes você o seguia, e agora Deus te colocou adiante, e o inimigo foi por terra, e o inimigo foi e aconteceu, e fez, agiu com você, assim como agiu com Jesus, quando Jesus disse, arreta-te de mim, Satanás, porque não cogitaste as coisas de Deus, e sim, só as coisas dos homens, só as coisas terrenas. Nós temos que aprender a descansar e mover e ter paciência nas tribulações, porque as tribulações produzem paciência, a paciência produz experiência, a experiência produz vitória. E nosso Deus não é um Deus de confusão. Eu estou citando Romanos capítulo 5. Todas as coisas acontecem, e ao acontecer, e é muitas vezes bom ou ruim, saiba, Deus está no controle. Aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração. E agora, vem então essa notícia. Não era o nome do menino que era amaldiçoado. Era a situação pela qual o menino nasceu. Tem gente que vive de traumas, vive de feridas na alma. Tudo aquilo que é lixo, irmão, ele guarda na mente e no coração. Tudo que aconteceu errado, marcou, as cicatrizes na alma ficou. Ele não consegue perdoar, ele não consegue olhar na cara, ele não consegue ir adiante. A vida dele travou. Irmão, deixa lixo no lixo. A Bíblia diz, no livro de Oséias, que quando Deus faz a obra, Ele faz por completo, e descreve a palavra do Senhor no profeta menor, que Deus, Ele vem como rio, e lança todas as tranqueiras da nossa vida para fora. Mas tem gente que ele tem uma mania de guardar coisa velha, problemas velhos. Ele gosta de ter carcareco na vida. É isso daí? Carcareco? É. Ele gosta. Pode ir na casa dele, que na casa dele vai ter... Ergue para mim, dá um grave para mim, por favor. Por gentileza. Na casa dele tem um quartinho de cacareco. Ele vai...
arruma uma coisa lá na casa, então ele tem dó de jogar fora. Ele pega e guarda. Vai que precise. Não é? Vai sair fora de moda, daí, aí sai, precisa, e daí? Guarda, a gente não sabe quando vai precisar. E nessa história, o quartinho vai enchendo, irmão. Vai enchendo. É meia veia, furada. A meia está até dura, irmão. Se jogar no chão, quebra. De tanto chulé. Desculpa a expressão, tem lá aquele aparador, eu não sei o nome, tampa de bacia, está velha, dá até teto no se sentar, mas ele está guardando. Dentadura velha, óculos que, meu irmão, o óculos que você usava para descanso, não serve mais, amigo. Vai ter que usar um óculos para trabalhar. Aí ele guarda. Sapato furado. Tem gente, eu fui na casa de uma pessoa que ele guardou, sabe o quê? Aqueles telefones antigos, irmão, daquele dia. Não sei quantas voltas você dava. Eu falei, amigo, na era do celular você está... mas eu sou do tempo antigo. Falei, mas está funcionando? Não. Mas vai que volta, é moda. Tem gente que é assim na alma. Ele não consegue se libertar. A alma dele está cheia, desculpe a expressão, está cheia de coisa velha, mofada. Está cheio de... Eu ia falar, mas não vou falar. Mas falo ou não falo? Falo? Falo não? Então, só as fofoqueiras de plantão que falam que falam, né? Deixa para depois. Brincadeira. Eu falo depois para vocês, só no mistério. Mas, o menino não era maldição. Maldição é estar sem a glória de Deus. Porque a Bíblia diz que a maldição sem causa não virá. Não existe maldição sem causa. Nós não vamos dar brecha para o inimigo. Nós não vamos dar causa para ele. Porque se nós dermos a nossa causa, não estou falando de deslize, estou falando de causa. Se nós dermos a nossa causa para ele, a nossa causa está perdida. Porque Deus não deu e não dará a sua causa para ninguém. Jesus te chamou e te chamou para te abençoar, para te salvar, para te redimir, para te dar vitória, para te levar aos céus, para te dar dons espirituais, dons naturais, dons ministeriais, para que você fosse abençoado e fosse também uma bênção. É questão de causa. Morreu 36 mil de Israel. Por quê? Porque a arca do concerto. Tiraram a arca do concerto lá de Siló. Ajuda eu aqui, meu. Tem mais alguém aí que pode me ajudar? Isso, é 4. É 4. Apesar de você valer para 2, mas 4. Segura aí. Isso, segura. Isso. Não põe 2 mãos. Se pôr 2 mãos, morre. Morre, eu vou mostrar na Bíblia. É a igreja aqui, isso. Agora devagarzinho, no ombro. Vamos. O nome lá se chama descanso. E aqui?
o descanso está indo junto. Deus é poderoso. Aonde pisares a planta dos vossos pés, eis que te darei por herança. Aonde colocares a bênção, vai devagar. Aonde colocares a bênção, as suas mãos, ali será abençoado. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito serás o fruto do vosso galardão, bendito serás o fruto também dos seus cereais, bendito serás o fruto dos seus animais, bendito serás a tua tenda e a tua casa. Tu serás exaltado por Deus e estarás em cima e não embaixo, e eis que te colocarei por cabeça e não por cauda. E todos aqueles que se levantar contra ti, ai daquele que se levantar contra a causa do Senhor. Deuteronômio capítulo 28, quem crê diga amém, Jesus. Se andares no meu caminho, essas bênçãos serão sobre ti. Essas que eu citei. Mas não pode dar a causa para o inimigo. Quando morreu Israel, e quando acabou-se, foi decepado quase 70% dos seus soldados, eles começam a indagar a Deus o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Isso daqui não era mais promessa para eles. Isso daqui não tinha mais significado espiritual para eles. Isso daqui para eles era amuleto. Isso daqui era só para passar por lá e fazer um rito. Tem gente que acha que Jesus Cristo é só um rito. Tem gente que fala e acha que o Evangelho é só uma religião. Tem outros que falam que o Evangelho é apenas uma maneira sociológica ou antropológica de se viver. Pode ser tudo isso, mas a Bíblia diz que aquele que não amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a força do seu entendimento e perante o seu espírito, esse não vai e não tem as bênçãos do Senhor. Isso daqui, irmão, vira um andor. Tem gente, vamos mudar, livro de Êxodo, capítulo 20, terceiro mandamento absoluto: não usarei o nome do teu Deus em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tem gente que põe Deus em coisa que não tem nada a ver com Deus. Tem gente que fala de Deus, comenta de Deus, discursa Deus, mas Deus mesmo, nada. Não tem vida com Deus. E por não ter vida em Cristo, vive pela concupiscência. Jesus não pode ser amuleto de sorte. Jesus não pode ser só válvula de escape. Jesus não pode ser só aquele que cura. Jesus não pode ser aquele que liberta. Jesus não pode ser
só aquele que você vem para a igreja e vai lá e há um mover de Deus, uma profecia, e você recebe. Num culto só, numa oração só. E tem gente que, quando Deus não faz, em uma oração só, ele fica nervosinho. Não pode, irmão. Jesus é o Senhor dos céus e da terra. E quando nós invocamos Jesus, o nome J-E-S-U-S, nós não estamos falando do nome, estamos falando do ser que nos salvou, no ser que deu a vida dele por mim e por você. Nós estamos falando daquele ser que diz: as minhas ovelhas que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus é o Salvador. Foi-se a glória de Deus. Foi-se a unção. Foi-se a unção. Às vezes esquecemos de depender de Deus. E agora, os filisteus, eles, desculpe a expressão, na sua condição politeísta, adoradores de muitos deuses. Quanto mais deuses, melhor para eles. Amuleto. E para nós, só existe um verdadeiro e único Deus, o Criador dos céus e da terra. E a Ele rendemos louvores, a Ele rendemos graça, a Ele rendemos a nossa adoração. Ele é digno de louvor, toda honra e toda glória pertence a Jesus. Nos momentos bons, glória a Deus. Nos momentos ruins, a Ele seja dada a glória. Não por aquilo que está acontecendo, mas por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já fez, e por aquilo que Ele fará na nossa vida. Ui, caramanás, amané. Glória a Deus. É por isso, irmão, que tem gente que ele passa momento na vida e parece que a causa dele acabou. Quem olha fala: esse já era. Esse ainda vai. Coitado dele. O inimigo ali fala: coitado. Coitado nada, ele quer que se arrebente, se acabe em nada. Ele está querendo falar assim: tomou? Ai, cadê seu Deus? Mas o Senhor é conosco, mesmo diante do vale da sombra da morte, a nossa alma vai estar farta da presença de Deus. Ele nos guiará. Ele está com o cajado na mão e não perde o controle. Ele é a vara que vai nos trazer justiça. E se por acaso nós nos entrarmos em perigo, nos desviarmos ou nos afastarmos do caminho, Ele nos... A palavra é forte, mas corrigirá. É por isso que Salomão vai dizer assim,
Senhor, eu não quero que tu me dê riqueza, grandes coisas, para que eu não seja, ou venha sobre mim a soberba, e eu me ache melhor do que outros. Mas também, Senhor, não me deixe perecer o pão, o básico do dia a dia, para que eu não me aflija e fique na mão de um ímpio. Me dá, Senhor, aquilo que para mim, ou a mim é de direito, e que eu tenho meu coração diante de Ti, porque Tu és a minha riqueza, Tu és o meu prazer, Tu és a minha graça, Tu és a minha eternidade. E aí ele termina, pois assim diz a sabedoria. Muitas das vezes esquecemos isso. E a palavra do Senhor diz que o povo de Israel desacostumou de Deus. Irmão, não existe ser humano na terra que não esteja no âmbito da falta. O que é âmbito da falta, pastor? Você pode ter tudo, mas se você está vivo, ainda lhe falta alguma coisa. A única coisa que é completa na nossa vida é quando nós fecharmos os olhos aqui na terra e abrirmos os olhos e estaremos lá no céu, recebendo um vinde bendito do meu Pai. Recebei por herança aquilo que vos tenho preparado, e este é completo, desde a fundação dos séculos. Entra no gozo do teu Senhor. Aí completou. E na terra? Na terra teremos muitas aflições, mas temos que ter ânimo. E agora até os filisteus acreditavam mais no Deus de Israel do que o próprio Israel. Israel estava dizendo, Deus me feriu. Não, foi eles que abandonaram, se esfriaram, entraram em uma mordidão espiritual, entraram no rito. E se nós seguirmos o texto, a Bíblia diz que os filisteus tomaram a arca e levaram até o campo da batalha. Tem gente que vai batalhar sem Jesus. Está entendendo, irmão? Tem gente que vai fazer negócio sem Jesus. Não pede orientação. Meu irmão, aqui na catedral tem o seguinte: quando a coisa começa a complicar muito, eu já dou um basta no negócio. Nós temos por hábito isso, dá um basta. Tentamos uma vez, segunda não deu, terceira não deu, vá que vai dar problema. Porque as bênçãos do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores e sofrimento. Tem que ter essa percepção. Isso é para quem vai para cima. E aquele que fica parado, pastor? A Bíblia diz que o muro dele vai encher de rapina, vai encher de abrolhos, e a palavra diz que o muro vai ceder, porque as raposas e as raposinhas vão entrar e sair. Ou, em outras palavras, o espírito da miséria, o roedor, o devorador, vai fazer festa na tua casa, vai fazer festa no seu emprego, vai fazer festa na tua vida, e você não vai poder reclamar. Tem muita gente que está abrindo mão da bênção que Deus tem te dado. E diz a palavra do Senhor que os filisteus venceram, a arca ficou, eles voltaram correndo, chorando. E não foi Deus que feriu, era eles que estavam vazios da busca de Deus. Os filisteus olharam isso daí e falaram, opa, eles perderam a guerra. Vamos levar para casa a bênção que era deles.
Fala aí para o seu irmão, tem muita gente que quer tirar a bênção de você. Quer roubar a tua bênção. Quer roubar a tua paz. Quer roubar o seu sossego. Quer roubar o seu louvor. Quer roubar a sua adoração. Quer roubar a sua fé. Quer roubar a sua esperança. Quer roubar o seu ministério. Quer roubar a sua vocação, quer roubar a tua alegria, quer roubar a sua intimidade com Deus, e você deixa. Você deixa. E a palavra do Senhor vai dizer que eles tiraram de Ebenezer, que era a montanha que os judeus estavam, e trouxeram para Asdote. E ao trazer para Asdote, a Bíblia diz que ali eles colocaram diante dos seus deuses. Porque Asdote, para eles, era um lugar, um santuário, que para eles era um poderoso. O santuário do Todo-Poderoso. E às vezes nós não fazemos questão de vir na igreja. Estamos cansados, poderoso mesmo é o time que nós torcemos, nós temos compromisso, e vamos lá, e esquece de Jesus. Vai. Tem uma música que canta aqui, poderoso Deus, poderoso Deus. Cantado é bonito, vivido é difícil. Falar do Todo-Poderoso quando a coisa está boa, está maravilhoso. Falar do Todo-Poderoso quando a coisa está dando um alto reverso na turbina, aí sim a coisa fica complexa. Aí você diz, pastor, mas não tenho nem ânimo para cantar e nem para orar. Mas você tem o porquê. Ah, por causa das lutas. Não, porque o seu Deus é vivo, poderoso, e Ele está no controle, e Ele é merecedor e dono da nossa vida. Ele é o Senhor em letra maiúscula. É Ele, não tem outro. Agora pegaram a arca do concerto e jogaram lá, junto com outros deuses. E Deus não divide a glória dele com ninguém, e nem o seu louvor e a sua adoração com imagem e escultura. Aquele local que eles achavam que era poderoso, na terra de Gate, era poderoso. Lá estava o santuário do Todo-Poderoso dos Filisteus, em Gate. Para falar em Gate e de Todo-Poderoso, um dia, alguém mandou chamar um moleque, um garoto de 16 anos, que pastoreava ovelhas. E o profeta diz, não sentaremos na mesa enquanto não vier o mancebo. Enquanto o jovem não vier, não vai se dar o banquete, não vai se comer nessa casa. Quando eu falo de mancebo, irmão, eu estou dizendo que existe muita gente preparada para guerrear, mas pouca gente voluntária e guerreira para enfrentar o inimigo. Lá vem Davi, depois considerado um homem segundo o coração de Deus, porque no coração dele tinha muitas amarguras, aflições, existia ali muitas lacunas e até pecado. Mas uma coisa ele não esquecia, que o Senhor era a sua força e a sua fortaleza,
e Ele era socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Lá vem ele. O pai mandava ele levar queijos e pão para os irmãos que estavam na guerra. 3 deles estavam na guerra. E ele vai para a guerra e vê a tropa de Israel já aparelhada para guerrear. Do outro lado estavam os filisteus. E entre os filisteus existia um homem chamado, que você nunca ouviu falar, Golias, o gigante da terra de Gate. Golias, o grande e poderoso guerreiro da terra de Gate. Não tinha para ninguém. A Filistia, os filisteus, tinham 5 territórios divididos. Em cada um deles, o príncipe ou o rei era um gigante. Nós lemos aqui 5 príncipes, cada um deles um gigante. E tem batalha na nossa vida que não é pequena não, é coisa gigante. Perguntei para o seu irmão, já passou por batalha gigante? Fala aí. Pergunta aí para ele. Tem gente que só vai fazer assim para você. Davi foi contra Golias. Quem deveria ir era Saul, porque Saul era o gigante de Israel. Quem vai é um menino de 16 anos e sem armadura. Não importa o tamanho do teu problema, fica de olho e crendo no mover da tua vitória. Você não entendeu? Não se importe com a quantidade e da grandeza dos seus problemas. Fique com os olhos fixos e acredite no poder de Deus. Porque você, perante os seus problemas, você é nanico, mas os teus problemas grandiosos, diante do nosso Deus, não é nada. Deus é poderoso, grandioso, excelso, sublime, acima de todos e acima de tudo. Esse é o nosso Deus. Fique na igreja, serva a Deus. Ser fiel até a morte. E você vai ver que não existe só um grande problema na tua vida. Haverá outros, como houve na vida de Davi. Davi não matou um gigante, matou 5. Começou por aquele que era o grandioso, o que estava no top. O primeiro do top 10. Do top 5. Aí veio os outros também. Assim como Deus dá vitória em certas ocasiões da tua vida, em outras certas ocasiões que parecem ser impossível, o Senhor estará contigo também. Ele é poderoso. E aí a Bíblia diz que levaram a arca, entraram na Filistia, passaram por Gate, chegaram até Asdod, colocaram no templo e fecharam a pedra.
só era aberto para o dia de adoração. Porque existia lá um Deus chamado Deus Dagon. Esse Deus Dagon era uma escultura que da cintura para cima parecia, ou tinha aspecto, a figura de um homem. Da cintura para baixo era um peixe. Por isso era chamado o Deus dos grãos, dos cereais, e o Deus da riqueza, da prosperidade, dos peixes dos mares. Depois, lá na frente, no original grego, vai chamar de Poseidon. Aí ele já tem que estar armado. Por quê? Porque Dagon fora destruído. Muda-se o nome, o problema muda-se de nome, mas a vitória não muda de nome. A vitória é sempre e certa, e a arma é sempre a mesma, e tem um nome chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Se vós estiverdes em mim e eu estiverdes em vós, tudo poderais fazer. Tudo que pedires em meu nome, crendo, com mover do Espírito Santo, recebê-lo-ei. E a Bíblia diz que levaram até o santuário, colocaram a arca do concerto na frente do Deus Dagon, fecharam as portas, foram dormir, e a Bíblia diz que naquela noite algo lá dentro estava acontecendo. Enquanto você dorme, enquanto ninguém vê, ninguém enxerga, ninguém sabe, enquanto o inimigo bola e ele arquiteta coisa contra ti, o Senhor está te abençoando e você nem sabe, meu filho. Deus está trabalhando na tua causa. Deus está trabalhando no teu problema. Deus está trabalhando na tua vida. Quando está pelo amanhecer, vai eles então adorar, e agora prestar culto a Dagon. Lá na frente, meio que distante, estava a arca do concerto, e quando eles abriram e entraram no seu santuário, Dagon, o grande Dagon, estava agora com a cabeça cortada como se fosse uma liminar. A cabeça voou longe e caiu lá perto da arca do concerto. Eis aí a promessa messiânica que escrito está no livro do Gênesis capítulo 3 versículo 15, que Satanás feriria o calcanhar do povo de Deus, mas haveria um dia que viria um homem a favor do povo de Deus, que esmagaria a cabeça da serpente. Sem cabeça, sem poder, sem mandinga, sem feitiço, sem nada. Deus provê por si só. Deus não precisa da ajuda, a nossa ajuda, não. Deus precisa da tua obediência. Deus precisa da sua comunhão. E você precisa da graça de Deus, como eu sou merecedor e também preciso da graça de Deus. Porque ser merecedor, todos nós somos. Mas precisar, às vezes, precisamos muito. Quando eles abriram, a Bíblia diz que
estava a cabeça lá cortada, rolou até a arca do concerto. Eles acharam aquilo um mistério. O problema não era esse. O problema é que a cabeça foi cortada e o rosto de Dagom estava cafuça, com a boca, nariz, olhos na terra. O diabo vai cair por terra no nome de Jesus. Vai cair de cara, vai quebrar a cara, vai enfincar a cara no pó, vai enfincar o chifre no pó. Se aquele demônio tem chifre, vá, mas Deus vai fazer um milagre. Deus vai pegar o inimigo que nem aquela retroescavadeira da Caterpillar, meter a cabeça do Satanás no chão e sair arrastando, dizendo: eu sou o Deus que domina sobre a terra. Reina o Senhor e trema os povos. Acharam que era coincidência. No outro dia, foram lá gastar o dia inteiro. Passaram o betume, arrumaram, colocaram a cabeça de Dagom, arrumaram o pescoço, ficou quase perfeito. Passou-se o dia inteiro, depois fecharam o templo. Foi uma coincidência para eles. No segundo dia, quando eles abriram a porta do santuário, no amanhecer, diz as Santas Escrituras, que agora a coisa estava mais completa, ou mais complexa. Completa para Deus e complexa para os filisteus. Porque Deus agora tinha metido a navalha dele, a faca, a espada de dois gumes, meter a linear retamente com um corte preciso, bem na cintura, bem na parte que divide a cauda e o corpo de Dagom. E agora corta, e a Bíblia diz que Dagom agora cai de terra, vai virando, e dessa vez ele vai virando de bruço, e quebra a mão direita, e a mão esquerda, e a cabeça também sai, e fica na frente da arca do concerto. Em outras palavras, se nós pudéssemos hoje profetizar, conforme Jeremias profetizou, conforme Isaías profetizou, conforme Ageu profetizou, conforme Zacarias profetizou, conforme Salomão profetizou por várias vezes, o salmista profetizou, e também Jó profetizou, não há Deus que sustente e fique de pé diante do nosso Deus. Salomão vai dizer: Deus deu a sabedoria para que eu raciocinasse e tivesse o conhecimento do Pai, de Deus. Fui ensinado na teoria do conhecimento da prudência. Aí se manifestou a sabedoria. E a sabedoria, o princípio dela é temer a Deus acima de todas as coisas. E agora ele fala assim: pois aquele que tem sabedoria e é hábil, inteligente, conhecedor das coisas de Deus e tem temor e tremor, na sua mão direita Deus lhe dá poder, e na sua mão esquerda lá está a sua prosperidade e riqueza. A Bíblia diz que o cristão vive assim, é com a mão estendida, sendo sustentada por Deus, e a outra mão sendo bem-aventurado aqui na terra. É por isso que levantamos a mão para dar glória a Deus. É por isso que estendemos a mão e profetizamos, porque Deus é um Deus de riqueza, maravilha e benigno para abençoar. Se você não acredita em prosperidade, aí a coisa é tua.
Tem muitos aí. Então fica, em vez de acreditar na teologia da miséria, fica pelo menos na teologia do homem, que é mentirosa também, enganosa, que é a solicitude. Vamos ser solidários. Aí vai faltar para você, mas você não vai fazer questão. Essa semana tinha um camarada, o Adilson estava comigo. Eu estava no carro, e um camarada tocando hino no violão, e ia até lá. Eu falei, mas o que esse cara está no sol cantando hino? Eu falei, ele está pedindo, daqui a pouco ele vem, vai pedir dinheiro. Aí dei a volta, passei pelo mesmo lugar, parei ali, aí ele estava cantando outro hino. Falei para o pastor Adilson, à noite ele não canta, vai ficar rouco. E ele cantando com todo amor, carinho. Ele passou por mim, eu abri o vidro e peguei lá um dinheiro lá e dei para ele. A resposta mais ou menos foi essa: olha, eu não estou cantando por dinheiro. Em outras palavras, já entendi, está fazendo um ministério. Quando eu dei o dinheiro para ele, ele agradeceu e disse para mim, olha como que não era por dinheiro. Ele nem olhou o quanto. Agradeceu e disse, o senhor aceita um chocolate? E eu me arrependi, Adilson, de não ter pegado o chocolate. Sabe por quê? Porque se eu pego o chocolate, eu tinha certeza que tinha ali um versículo bíblico, uma evangelização para dar nós ia ser evangelizado na cara. Isso daí era 2:30 da tarde. Não foi assim? Nem olhou. Talvez um comprasse 3, 4 chocolates, mas ele queria dar um chocolate, porque lá ouviria ali alguma coisa diferente. Em nenhum momento, por 2 vezes que eu fui ali, ele estava pedindo. Ele só estava e cantava, e cantava, e cantava. A segunda vez que ele passei, a música eu já conhecia. Aí vem a situação. Dagon perdeu a cabeça. Dagon perdeu a mão direita. Não tem poder mais do que o teu Deus e o meu Deus. Perdeu a mão esquerda. Ele não pode prosperar. Ele não pode fazer a tua vida ser uma vida de bem-aventurança, mas o nosso Deus Todo-Poderoso não vai te deixar faltar nada. Quando isso aconteceu, eles arrumaram de novo. Foram lá, meteram betume, arrumaram, colocaram, travaram e fizeram. O povo insistente, né? Morri, nasci assim, vivi assim e vou morrer assim. É o crente Gabriela, né? Não é? Nasci católico, a vida inteira fui católico, apostólico romano, nada contra a religião. E vou morrer católico. Nasci kardecita. O problema não é nascer, irmão. O problema é deixar Deus fazer. Estou terminando. Olha que parte interessante. Arrumaram Dagon. Deixaram ele perfeitinho. Aí tiraram a arca de lá. Vamos tirar. Está muita coincidência. Vamos tirar aqui. Tiraram. Tiraram de lá.
E ao tirar, a Bíblia diz que foi para Ecrom, os ecronitas, que era um lugar onde dividia os 5 reinos. Os 5 reis iam agora decidir o que ia fazer. E naquele lugar é o lugar que dava passagem para todos os territórios. Era lugar de migração. Ecrom, lugar de migrar. Imigrar, fala alto, lugar de migração. Isso, lugar de passagem, lugar de peregrino. Passa, fica uma semana, vai. Sacoleiro, ambulante. Se for vendedor, olha o rapá. Colocaram ali. Falaram para os reis, agora vocês veem aí o que vai acontecer. Para onde vai esse negócio? E a Bíblia diz que aquilo ali ficou 7 meses, ninguém queria mexer. Se nós falarmos em numerologia bíblica, a perfeição é 7. Mas diante desses 7 meses que eles não definiram o que iam fazer com a arca do concerto, a Bíblia diz que Deus começou agora a mover. E os filisteus começaram agora a ter tumores. As crianças, tumores. As mulheres, tumores. E quando eu estou falando de tumor, eu vou falar. Fala, pastor. Vamos falar? Segura aí. Isso aí é a realidade. Tumor é só para enganar a gente. A hemorroide da tripa começou a sair para fora. Já virou infecção intestinal. Já não podia mais fazer as suas necessidades básicas. Uma desidratação que não cabia mais. Não podia mais sentar. Tem gente que... Nós temos sorte, irmão. Tem gente que vai no banheiro é que nem o pensador, né? Quando dá uma diarreia, os 2 joelhos em cima os 2 cotovelos em cima dos 2 joelhos, e ele fica pensando, esperando a próxima cólica. Eles não tiveram esse direito. A coisa foi florescendo, e a parte do intestino foi saindo para fora. A ponto de doer tanto, que muitos filisteus morreram, em 7 meses. Tanto criança como adulto. E quem sobreviveu, andava pela rua, meio que nem robô. Já viu o robô andar? Hoje os robôs são mais... Não, eles já andavam assim. Tinha um personagem do Chico Anísio na escola, que era o cara da merenda. Quem que era? Seu Boneco. Andava que nem seu boneco. Ele ia para a galera, mas ele ia mais de maneira lenta. E aí, chefia? E gritava. E a Bíblia diz que dava um uivo de dores. Até eles decidirem para onde vai a arca do concerto. Mexeram naquilo que não era para mexer. Tem coisa que é para Deus resolver. Tem coisa que é Deus que dá a solução. Tem coisa que é Deus que dá o veredito. Tem coisa que é Deus.
Segunda e última coisa que nós aprendemos: nós não podemos ser imigrantes, nós não podemos ser passageiros, nós não podemos ser, desculpe a expressão, sacoleiros da fé. Nós temos um lugar que adoramos, bendizemos, enaltecemos o nome de Jesus. Jesus merece todo o louvor, todo o nosso esforço e de toda a nossa adoração. É por isso que você está aqui nesse domingo, para glorificar e bendizer o nome de Jesus. Aplauda o nome de Jesus. Você não vai definhar, luta não vai te definhar, Deus é contigo. Você não é peregrino e nem imigrante nessa terra, você tem teto. E Deus vai te abençoar. Você está aqui hoje na Catedral dos Milagres para receber uma bênção. E a bênção que você precisa, Deus vai trabalhar em secreto ou de uma maneira explícita na tua vida, mas que você verá a glória de Deus. Com certeza você verá. Que Deus abençoe você. Se coloque em pé.